Vamos orar para a leitura da palavra, amém? Pai Santo, mais uma vez, Pai, oro ao Senhor. Meu Deus, porque eu creio, meu Deus, porque só o Teu Santo Espírito, meu Deus, pode fazer um milagre, Pai. Só o Teu Santo Espírito, Pai. O homem não pode manipular o Teu Santo Espírito. Meu Deus, e o Teu Santo Espírito, meu Deus, trabalha de maneira maravilhosa, de maneira profunda, Pai, realizando este milagre, que é a transformação, Pai, que é a conversão, a transformação, a santificação. Pai Santo, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito se mova poderosamente na Tua igreja. Deus, sabemos que a palavra é a espada do Teu Santo Espírito. Vamos ler a Tua palavra, vamos pregar a Tua palavra, Pai. Mas quem guerreia, meu Deus, quem avança, Pai, quem perfura, é o Teu Santo Espírito. Pai Santo, no nome de Jesus, que a espada do Senhor, meu Deus, possa separar, meu Deus, intenções, motivações, meu Deus, o engano da verdade, meu Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, faça essa obra maravilhosa, Pai, nos nossos corações, através da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Vamos ler. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Amém. Glória a Deus, igreja. Vamos dar continuidade, meus amados, a esta exposição, essa série de mensagens, renovando a missão. Na primeira pregação eu já expus para a igreja a motivação dessa série de mensagens. Meus amados, a nossa igreja é uma igreja bem doutrinada. Amém, meus amados? No que diz respeito ao essencial, no que diz respeito, à base da fé para a salvação, esta igreja é muito bem doutrinada. Mas tem um problema, a igreja de Éfeso também era. A igreja de Éfeso, meus amados, odiava falsos mestres e falsos ensinos. Mas se você ler lá em Apocalipse capítulo 2, você vai ver que a igreja de Éfeso tinha essa qualidade. Mas era uma igreja que foi reprovada pelo Senhor porque não praticava as obras que devia praticar. E a gente vê a complexidade, O evangelho é simples, mas às vezes é complexo porque há tantas formas, há tantos placas de igreja, tantos detalhes, tantas formas de religiosidade, Existem vários tipos de religiosos por aí, Existe aquele religioso que gosta de conhecimento, mas não gosta de prática. Existe aquele religioso que diz, olha, eu amo a prática, mas eu não gosto muito de conhecimento. Tudo errado. A religiosidade, meu querido, ela tem muitas formas. E a igreja de Éfeso foi pega em um tipo de religiosidade que é essa. É uma igreja que conhecia a palavra, que foi pastoreada por Paulo, Timóteo, teve uma liderança estabelecida por Timóteo, e dizem que foi pastoreada até pelo apóstolo João. Mas é uma igreja que foi pega no pecado da frieza espiritual. Frieza espiritual é pecado. Amém, meus amados? Frieza espiritual é pecado. E a frieza espiritual se manifesta através das obras. As obras básicas que apontam para uma vida alegre pela salvação, uma vida que foi confrontada pelo próprio pecado e que recebeu de Cristo a salvação, As obras devem ser manifestadas através
desta experiência com Cristo Jesus. Sabe? Obras, meu querido. E Jesus vê as obras da igreja de Éfeso. O texto começa da seguinte maneira: conheço as suas obras, igreja de Éfeso. E Deus tem tocado no meu coração, eu creio que isso vem do Senhor, no que diz respeito ao seguinte, né? Uma coisa que me deixou muito nervoso, por exemplo, foi na semana da oração, e eu exponho mesmo, não estou nem aí, porque Paulo fazia isso, né? Não vou falar nomes, mas eu vou expor o povo que gosta de estudar a Bíblia e não gosta de orar, não. O povo da Igreja Batista Irmão que gosta de estudar a Bíblia, quando você promove vigília, semana de oração, não gosta de vir, não. Então tem que confrontar, porque está igual a igreja de Éfeso. Então foi essa motivação que eu tenho, que surgiu no meu coração, e eu creio que veio do Senhor. Amém, meus amados? Creio que veio do Senhor, isso aí. Tá? E aí, essa igreja está sendo muito bem doutrinada no que diz respeito à salvação pela graça. E a carta aos Romanos trata justamente disso. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai abordar este assunto, a justificação pela fé. Mostrando para gentios e judeus, olha, ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pela obediência à lei. O gentio tem a lei da consciência. A lei está lá na consciência do gentio. E no judeu, além de ter a lei na consciência, tem a lei escrita. Mas ambos são pecadores. E aí o ponto alto desse argumento de Paulo, Romanos 3, 23. Todos pecaram? E aí Paulo desenvolve isso, olha, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Abraão foi justificado pela fé. Davi foi justificado pela fé. A igreja é justificada pela fé. E a igreja, e aí Romanos 7, 8, né? 6, 7, 8, a igreja não abre mão da santificação, da justiça, mas é de forma diferente. Não é para ser salvo, e sim porque foi salva. É pelo Espírito. Amém, meus amados? E Paulo fala, olha, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vocês estão no caminho certo. Certamente vivereis. Está lá em Romanos capítulo 8. Amém, meus amados? Aí do capítulo 9 até o 11, Paulo faz toda uma teologia, uma abordagem envolvendo o povo judeu e os gentios, para que eles, cada um deles, permaneça humilde. O judeu foi rejeitado por causa da sua vaidade. A lei que foi dada para humilhar, foi usada para os judeus se exaltarem diante de outros povos. A lei que foi dada para humilhar. A lei que faz o sujeito, nossa, eu tenho que ir lá em Jerusalém e molar um animal para pedir perdão. A lei promove isso. Promove a necessidade de pedir perdão. Mas ela foi usada, eu sou judeu, e aí a salvação deixou de ser pela graça, no Antigo Testamento, né? E foi distorcida ali pelos mestres na época de Jesus. Não todos, né? Tem verdadeiro judaísmo na época de Jesus. Né? Verdadeiro, né? O pessoal que entendeu o que Moisés escreveu. A lei foi dada para humilhar. E aí, né? Paulo explica isso, olha, judeu, foi por isso que você foi ignorado. E outra, a promessa não falhou porque eu sou judeu. Eu sou israelita, me desculpe, né? Eu sou israelita, da tribo de Benjamim. E aí depois Paulo vira para os gentios. Ó, gentios, não ensoberbece também não, porque Deus corta você também. Se Deus cortou aqueles que são descendentes naturais da promessa feita a Abraão, Ele te corta também. Né? Porque, pelo menos duas motivações que levou Paulo a escrever Romanos. Apresentar o evangelho à igreja de Roma, para que a igreja de Roma o acolha e ele seja enviado pela igreja de Roma à Espanha. E a outra motivação é estabelecer a paz entre gentios convertidos e judeus convertidos. Então Paulo faz todo
esse documento, que é chamado documento mais completo a respeito da salvação, do Evangelho. Glória a Deus, igreja. A carta aos Romanos. E aí os irmãos sabem como é que termina o capítulo 11 da carta aos Romanos, né? Porque dele, por ele. Ou seja, o que Paulo está falando ali? Ele faz esse hino, né? A profundidade das riquezas, tanto do conhecimento, da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor e tal. Quem primeiro deu a ele, ou seja, quem é que merece ser salvo? Quem primeiro deu a ele para depois receber algo em troca? Porque dele, por ele e para ele são o quê? A salvação é dele, a salvação dele é por ele. E a salvação, a sua salvação é para ele, meu querido. Glória a Deus, igreja. E aí, nós começamos, a igreja está bem doutrinada no que diz respeito a isso aí. A igreja Batista Irmão está bem doutrinada. Um ou outro pode ser legalista aqui, ou banalizar a graça, não sei. Mas, de maneira geral, a igreja está bem doutrinada no que diz respeito à doutrina da salvação. Mas tem um porém. Né? Obras. O resultado dessa experiência de salvação com Cristo são obras. O verdadeiro culto. Romanos 12, primeira exposição. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O que é isso? Ignore as suas verdades, as verdades do mundo. Transforme a mente de vocês através da palavra, para que vocês possam experimentar, em outras palavras, praticar as obras que Deus quer. Porque este é o culto verdadeiro. Isso aqui, meus queridos, nós chamamos de culto. Tá? Nós chamamos de culto, mas a Bíblia não chama isso aqui de culto, não. Você vê que todo domingo, nós chamamos de culto. Tá? A Bíblia não chama isso de culto, não. A Bíblia fala que isso faz parte do culto. Nós nos reunimos para louvar, orar e aprender a palavra. Mas o culto a Deus envolve toda uma vida. Envolve você se apresentar diante de Deus, sacrificar a si mesmo, né? Tudo em você ser morto, renovando a sua mente através da palavra e praticar as obras que Deus quer que você pratique na sua família, diante da sociedade, diante dos seus inimigos, diante da igreja. Esse é o verdadeiro culto. O culto espiritual, em outras versões, o culto racional. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. E aí, semana passada, a pastora Marilene abordou sobre como prestar o culto espiritual com seus dons. Ninguém pode pensar de si mesmo além do que convém. A igreja é o povo de Deus que deve caminhar junto, que deve ter uma convivência intensa, e cada um recebeu de Deus uma tarefa, um dom, mas ninguém pode achar que é melhor do que o outro. Não pense de si mesmo além do que convém. Né? Mas entenda que você faz parte de um corpo. E você deve usar aquilo que você tem da melhor maneira possível, fazer o que pregar, contribuir, presidir, da menor maneira possível para edificar os outros. Glória a Deus, igreja. Para edificar o seu irmão. Meu querido, se tem uma coisa que promove a vaidade no homem, é religião. E se você estudar a história da igreja, se você analisar a igreja de hoje, você vai ver, meu querido, que existe muita vaidade. Porque a religião mais antiga que existe é eu estou certo e você está errado.
Depois medita sobre isso. Eu estou certo e você está errado. É a religião mais antiga. É a base da religião de Caim. É a base lá de Sodoma não, de Babel. É a base da dissolução do judaísmo, da distorção do cristianismo que aconteceu durante os séculos. Depois você medita sobre isso. E aí, como nós prestamos o nosso culto racional no meio da igreja? Porque religião é coisa normal, meu querido. O ser humano é religioso. O ser humano é religioso. Mas como a gente faz isso? De forma que estamos cultuando a Deus. Entendendo que somos pecadores, entendendo que somos pecadores, devemos andar de maneira humilde na presença de Deus, usando aquilo que Deus nos deu em prol do próximo, da melhor maneira possível. Glória a Deus, igreja. Foi isso que foi dito semana passada. E hoje, Paulo continua a ensinar a igreja a como prestar esse culto racional, este culto que Deus aceita, este culto espiritual. E aí vamos lá. O amor deve ser sincero. Em outras versões está escrito: o amor deve ser sem hipocrisia, sem fingimento. Odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. Um detalhe técnico aqui, meu querido. O amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. É uma sentença só. Tá? Não são ordens separadas, elas estão ligadas. O amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apeguem-se o que é bom. Isso está ligado. O que Paulo está dizendo aqui? Odeie o amor hipócrita. Né? O amor deve ser sem fingimento. Odeie o amor hipócrita, mas apegue-se ao amor verdadeiro. Porque o amor pode ser falsificado, meu querido, e a Bíblia mostra isso. Tá? O amor pode ser falsificado. Como assim, pastor? Pergunta de PG, né? Está lá, na lição do PG, né? Cite pelo menos dois tipos de amor hipócrita que foi destacado na pregação. Está mais ou menos assim a pergunta, eu não sou bom de cabeça. Assim, né? Amor fingido, a Bíblia fala, né? Das obras de justiça praticadas lá em Israel. Tocava-se a trombeta e o fariseu saía correndo procurando pobre, na presença de todo mundo. Né? Alguns entendem o seguinte, que existia uma trombeta e a trombeta era tocada. Né? E aí era a hora de ajudar, procurar pobre para ajudar. Vamos procurar pobre. E aí o fariseu fazia questão de ser visto. Olha como eu sou justo. Ô pobre, está aqui o dinheiro aqui para você. Só não faziam isso no sábado. Mas nos outros dias, meu querido, o fariseu gostava de fazer coisa boa. Com o fim de ser visto. Né? Outra interpretação é a seguinte, né? Tocar trombeta, ou seja, anunciar o que você faz, né? Mas as duas falam da mesma coisa. Em se mostrar para o outro. Este é um tipo de amor hipócrita. A pessoa está praticando uma boa ação para aquele que está recebendo, mas a motivação é errada. Está praticando aquilo com o fim de se promover. Né? Por isso que Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13, porque a igreja usava os dons espirituais para cada um se promover como um mais espiritual, uma pessoa mais perto de Deus. Aí Paulo fala, se não tiver amor, não adianta nada, línguas, não adianta nada profetizar, não adianta nada se entregar para ser morto no lugar de alguém. É um tipo de amor hipócrita, um amor fingido. Tem outro tipo também, meu querido. Troca de favores. A Bíblia nos chama para termos o amor, praticarmos o amor sacrificial. Ou seja, aquele amor que não espera nada em troca. Você faz o que é certo porque é certo. Você não faz o que é certo porque o outro merece, ou porque vai receber algo do outro.
Você faz o que é certo porque é certo. Este é o amor verdadeiro. Amém, meus amados? A Bíblia fala de tantas coisas, né? Fala do amor natural, que a Bíblia fala que não tem nada demais. A Bíblia fala, ó, vocês amam seus filhos, vocês sabem dar boas coisas aí, né? Cumprimentam seus parentes, seus amigos. Não tem nada demais isso aí, não. Quer ser igual a Deus? Ame seu inimigo. É amor natural, o pessoal fala, né? Não existe o amor maior do que o amor de uma mãe pelo filho. É mentira. O pessoal usa isso aí para também justificar a mariolatria, né? Esses dias eu estava conversando com alguém, né? A gente tenta falar de Jesus, a pessoa fala, não, Maria. Porque é o que? Jesus passou por aquilo ali por mim, mas Maria sofreu vendo Jesus lá. Maria sofreu mais que Jesus. Né? Aí junta aquela coisa, né? Não existe amor maior do que o amor de uma mãe, juntamente com a experiência de Maria, aí o pessoal coloca a Maria lá em cima. Não, meu querido. Patavina, coisa nenhuma. Tá? O amor da mãe pelo filho é um amor normal aí, humano, caído, tá? Caído. Tá? Porque esse amor caído, ele trabalha da seguinte maneira. Na mesma situação, está entendendo? Na mesma situação, a gente quer misericórdia para os nossos, mas na mesma situação, a gente quer justiça para os outros. Esse é o amor natural. É ou não é? Estou mentindo? Né? E a Bíblia fala, olha, renove a sua mente, rompa com tudo isso aí. Preste a Deus o culto verdadeiro. O amor deve ser sem hipocrisia. Outros tipos de amor também, né? Já falei de troca de favores? Já? Pois é. E tem um outro amor que Tiago e João também falam, é o amor só de palavras. Amor só de palavras. Né? A pessoa está passando fome e você fala, né? Vá em paz, Deus te abençoe. O quê? O quê? Esse é um amor hipócrita, meus amados. E às vezes nós praticamos esse amor. Né? Aí João fala, né? Ame de verdade. Ame de verdade. Como é que você pode amar o seu irmão se você deixa ele passar por essa situação? Isso não é amor de verdade, não. Então, Paulo, fala aqui, olha, o tipo de amor que vocês devem ter é o amor sem fingimento. O amor sem fingimento, tira do meio de vocês. Odeie esse tipo de amor. Odeie esse tipo de amor. É mentiroso, ele vem de Satanás, ele vem do homem. Não é o amor de Cristo, não. O amor de Cristo é o amor sacrificial. Amém, meus amados? Apegue-se ao amor de Cristo. Tire o amor falso do meio de vocês. Versículo 10. Continuando a falar de amor, Paulo fala, dediquem-se uns aos outros com o quê? Com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. Meus amados, eu não sei qual que era a realidade lá da igreja de Roma, não. Nós sabemos que estava tendo um embate entre judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo. Sabe? Então, essa passagem, ela confronta aqueles irmãos naquela realidade. E Paulo fala, olha, dedique-se ao seu irmão, com amor de irmão. Sua família. E abrindo parênteses aqui, qual que é a família mais importante? A igreja ou a sua família carnal? A igreja.
Onde está isso na Bíblia, meu querido irmão? Os irmãos de Jesus estavam pensando que ele estava louco. Aí conseguiram influenciar Maria. E aí eles vão atrás de Jesus para prender Jesus. Aí Jesus sabe. Aí ele manda falar, olha, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Está aqui a minha mãe. Né? Ele estava se referindo aos ouvintes dele que estavam ali seguindo ele. Que estavam aceitando a palavra dele. Está aqui a minha mãe, está aqui meu irmão, está aqui a minha irmã. Todo aquele que me serve, que me segue, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Então ali Jesus estabelece, olha, a família espiritual é mais importante. E outra, a sua família espiritual é a sua família eterna. Tá? Você vai passar o resto da vida com o seu irmão. Glória a Deus, igreja. Ainda bem que a nossa natureza vai ser transformada, aí não vou precisar mais suportar vocês, nem vocês me suportar. Não é verdade, irmão? Né? Suportar uns aos outros, né? Aí se tendo sentido como, né, dar suporte não, é suportar no sentido, né, vou aguentar. Né? Estou dando esse sentido essa palavra aqui. Glória a Deus, igreja. Não escutei glória a Deus alto, não. Glória a Deus, igreja. Meu querido, confere na palavra se não é verdade. Está entendendo? Não estou falando que você deve abandonar sua família, vou viver na igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando grau de importância. Dedique-se uns aos outros, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E isso, né, se aplica àquela comunidade de Roma, mas vamos aplicar aqui hoje, meu querido. Isso aqui foi esquecido, meu amado irmão. Isto aqui foi esquecido porque estamos vivendo numa geração que quer ser servida, mas não quer servir. Está terrível, meu querido. Está terrível. Cristãos consumidores. Cristãos consumidores. O que essa igreja tem para oferecer para mim? Tem ar-condicionado? Xizinho. Tem cadeira confortável? Xizinho. Tem estacionamento? Não. Tem isso? Não. Tem aquilo? Não. O pastor me faz chorar? Não. O pastor é bravo. Sei lá o quê, sei lá o quê? Não. Aí a pessoa fica procurando a igreja para servi-la. O que esse texto está te ensinando, meu querido? Prefiram o quê? Você já notou que a pessoa que sempre quer, ela nunca dá? E quando dá, se você não retornar, ela para de dar? Porque está condicionado ao amor hipócrita, ao amor que depende da resposta, o amor baseado no mérito e na troca. Você já reparou isso? Insatisfeitos. E a igreja hoje, né, é difícil falar se isso é igreja, né? Mas muitas pessoas que vão aos templos estão ali para serem servidas. Não procuram saber de ninguém. Nas suas orações não lembram da situação de ninguém para orar. O irmão some e não vai atrás. É tudo eu e tudo eu. Meus amados, isso é tão sério que eu aprendi que eu tinha que mudar muitas as minhas orações, porque teve uma época na vida que eu entendi, Glauco, que você tem que orar muito. E aí Deus vai corrigindo ao longo do processo. Aí a gente passa a orar muito. Aí a gente vai ver o conteúdo da oração, é só eu. Aí, Glauco, você tem que orar muito pelos outros. Porque você não está aqui para ser servido. Né? É melhor dar do que receber. Né? O pessoal, né, a gente fala, né, virou até jargão, o pessoal está atrás da bênção e não do abençoador. Não é verdade? Em outras palavras, o pessoal não está atrás de ser uma bênção, e sim de ser abençoado.
É ou não é? Mas o que esse versículo te ensina? O que tem que ser prioridade na sua vida? Você ser servido ou servir? Servir, meu irmão. Confronta, né, meus amados? Confronta a religiosidade. Confronta mesmo, e é para arrebentar. Tá? Então, Paulo está dizendo, né? É uma sentença inteira aqui. Dediquem-se ao amor fraternal. Como? Coloca os interesses dos outros na frente dos seus. Você vai na igreja, é para servir. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, não é para você se sentir bem somente, não. Aliás, aquele que se gloria, aquele que se sente bem, se sinta bem porque Jesus Cristo pagou pelos seus pecados e os problemas foram resolvidos. Amém, meus amados? O futuro está garantido, meu irmão. Glória a Deus, igreja. Em Cristo, o futuro está garantido. Mas temos obras. Temos o problema do mal para resolver. Precisamos levar cura e não levar doença. O pessoal fala, né, que igreja é hospital, mas tem crente que está internado. Nessa semana, né, eu ganhei meu neném, né, vocês irmãos sabem, né? Nasceu no dia 19 de agosto, né? Aniversário. Né? Que benção. E estava lá um casal com um bebê pequenininho, perto da gente assim, esse tamanhozinho. Várias semanas ali. Que triste ficar no hospital várias semanas. Eu fiquei só 2 dias e é terrível. E olha que era a maternidade. As enfermeiras todas sorrindo, tratando-se bem, brincando com seu filho. Nem todo mundo vendo pôneis, né, coloridos. Né? É muito bonito maternidade, né? Mas é terrível ficar numa maternidade. E como que é terrível a pessoa que vem para a igreja, mas não sai do leito. Não sai da meninice da fé. Meu querido, nós somos missionários de Deus. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos sacerdócio real, a nação santa. Né? Povo chamado para proclamar a verdade de Cristo. Glória a Deus, igreja. Mas, meu querido, eu falo porque eu conheço, meu querido. Andei no meio de dezenas, se bobear, centenas de pastores. Sabe o que passa às vezes e é muito forte nos nossos corações? É como agradar o povo. O que eu vou fazer para engajar o povo? Deixar o povo engajado. E aí, na hora que a gente vai ver, sempre passa por agradar o povo. Meu querido irmão, Paulo está lançando como base para que você cultue ao Deus vivo com o culto verdadeiro. A seguinte base: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pratique boas obras. Amém, meus amados? Então, cada um com sua experiência com Deus, aí você para e pensa, olha, eu não posso ficar reclamando muito, por quê? Eu mereço o inferno, mas Deus é misericordioso comigo, eu sou salvo pela graça, eu posso dizer, Abba, Pai, eu tenho a esperança da glória, então deixa eu servir. Então eu tenho que servir, eu sou devedor de amor. Eu posso ficar, sei lá o quê, não, o irmão não me cumprimentou, sei lá o quê, sei lá o quê. Se livre disso, meu querido, isso é religiosidade. Rompa com o velho homem e apresente diante de Deus o amor verdadeiro. Glória a Deus, igreja. Seja livre, meu querido. Sabe, o ápice dessa liberdade em um ser humano, eu vejo em Paulo, se não me engano, 1 Coríntios, capítulo 4, onde ele diz o seguinte, porque Paulo estava sendo desprezado pela igreja de Corinto. Quem dizia que era de Pedro, desprezava Paulo, que fundou a igreja. Quem dizia que era de Apolo, desprezava Paulo, que fundou a igreja. Quem dizia que era de Cristo, desprezava Paulo, porque Paulo fundou a igreja. E quem dizia que era de Paulo, também desprezava Paulo, porque Paulo não buscava glória para si mesmo. Aí Paulo fala para a igreja o seguinte, olha, pouco me importa ser julgado por vós. Pouco me importa, ou seja, não é importante.
ser julgado por vós nesses critérios mundanos aí. Né? E aí, né, o nosso mestre, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma virou para ele, bem-aventurada aquela que te deu a luz. Aí Jesus, olha, bem-aventurado aquele que segue a minha palavra. Outros queriam fazer dele rei. Jesus conhecia os corações e não dava crédito para louvores carnais. Mas não deixou de amar, de se entregar para Pedro, para os apóstolos, que o abandonaram no último momento. Então, meu querido, Cristo nos mostra um nível maior de amor. Um amor que vai além do mérito e da troca. O amor que se entrega, o amor que serve. O amor que lava os pés de Pedro e os pés dos apóstolos. Porque veio para servir. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja. Dediquem-se a este amor fraternal. Prefiram dar honra aos seus irmãos do que a si mesmo. Glória a Deus, igreja. Versículo 11. Nunca lhes falte o quê? O zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Uma sentença completa. Não são mandamentos separados. Nunca lhes falta o zelo. Outro mandamento, sejam fervorosos no espírito. Não, não é assim não. É uma frase completa, tá? É tipo um salmos aqui. É tipo um paralelismo aqui, uma rima de ideias. Tá? Você que estuda salmos, você entende o que eu estou falando. Não estou falando que é isso, mas é parecido. Nunca lhes falte o zelo. Você sabe o que é zelo? Cuidado, não é? O pessoal fala que é cuidado, né? Mas você vai lá ver no original, no grego, o dicionário grego traz o seguinte significado. Né? Uma pessoa zelosa, uma pessoa afobada para fazer o que é certo. Uma pessoa, o que tem para fazer? Mais ou menos nesse espírito. O que é que tem que fazer de bom? Né? O que é que eu tenho que fazer de bom? E aí, né, também pode significar isso, uma pessoa cuidadosa. Uma pessoa que cerca, né, se cerca de cuidados. Está sempre atento, sempre vigilante e sempre pensando nos mínimos detalhes, querendo promover proteção, cuidado. Tá? Também envolve isso. Mas como é uma sentença completa, o que Paulo está dizendo aqui? Nunca lhes falte, nunca falte a vocês essa pressa, essa urgência, essa vontade de fazer aquilo que é bom. Muito pelo contrário, seja fervoroso de espírito. Ou seja, fervoroso de espírito é ser zeloso. Glória a Deus, igreja. O problema da igreja atual se chama apatia. Apatia. Né? Esses dias eu vi uma pregação, tá viralizando na internet aí, que fala de uma palavra que é nova para mim, assídia. Quem já ouviu falar dessa palavra, assídia? A palavra que era usada antigamente para apatia espiritual. A apatia espiritual tinha um nome, tinha uma palavra que significava isso. Apatia espiritual, assídia. E os dias de hoje, meu querido, são marcados pela assídia, pela apatia espiritual. Você não vê, muito difícil você ver cristão fervoroso. Né? A reformodinha, né? Já abordei sobre a reformodinha, né? Nós temos aqui muito forte aqui no Brasil, o neopentecostalismo. Não estou falando do pentecostal, estou falando do neopentecostal. O que é o neopentecostal, pastor? Aquele povo da Evangelho da Prosperidade.
É o povo do misticismo também, que gosta de objetos. Que gosta de objetos, que gostam de números, que gostam de dias, que gostam de fórmulas para alcançar algo, alguma bênção. É o povo que vive ansioso com as coisas do mundo. De uma maneira bem simples, esses são os neopentecostais. Aí quando o cara descobre que ele não tem que... Porque o ser humano gosta da troca, né? A religião antiga, né? É dar algo em troca de uma bênção. Aí quando o cara descobre, por exemplo, que não tem nada disso, é só pelo nome de Jesus, né? É só pelo nome de Jesus que você não precisa fazer sacrifício nenhum. Não estou falando desse sacrifício de Romanos 12. Estou falando de sacrifício de troca. Deixa eu fazer isso para Deus, para Ele me abençoar. Né? Aí o cara sai de um extremo a outro. O cara que gostava de monte, gostava de campanha, gostava de pegar objetos, água, vassoura, que gostava de números mágicos, 12, 3, 7, né? Ele sai desse extremo e para de orar. Quem já viu um caso assim? Reformadinha. Sabe? Os verdadeiros reformados, né, e para mim, esse pessoal que é exemplo para mim, que eu gosto muito, são os puritanos. Vai ver a vida deles para você ver. Os puritanos, estuda a história da igreja, vai ver como é que eles levavam a vida. Homens e mulheres de oração. Porque sabem que o homem é fraco, mas Deus é todo poderoso. Somos dependentes do Senhor. Por isso oramos. Amém, meus amados? E aqui, Paulo, a questão do zelo, é uma questão bem abrangente. O cara descobre, né, uma série de coisas, que o domingo não é o novo sábado, que não tem nada disso, né? Domingo não é o novo sábado, isso é coisa da tradição, que foi costume dos apóstolos, mas não existe essa doutrina. Domingo é o novo sábado. Aí ele para de frequentar a igreja de domingo. Ele para de fazer a sua semana em volta do domingo, para que nada atrapalhe o seu culto ao Senhor. Ele é zeloso com tudo. Ele enche e cerca todas as outras coisas de cuidado, mas as coisas de Deus ele não está nem aí, leva com a barriga. Estou mentindo? Paulo chama, nunca lhes falte o zelo. Pelo contrário, sejam fervorosos de espírito, sirvam a Deus. Meus amados, a gente fala, né, antiga aliança, nova aliança. Nós somos o povo do Espírito Santo, meu querido. Em nós cumpre a promessa feita através de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre pessoas de todo tipo, jovens, idosos, todas as raças. Os gentios receberão o Espírito. Olha nós aqui, meus amados. Mas, historicamente, estamos caminhando para ser a geração mais fraca no Espírito Santo. Tem gente que não tem nem o interesse de orar a Deus pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Hã? Sai do meio neopentecostal, que é todo errado, né? E eu te falar, os neopentecostais exaltam o Espírito Santo, mas não valorizam o Espírito Santo porcaria nenhuma não, porque usam de programação neurolinguística, persuasão, trabalham com as ansiedades e medos, autoritarismo. O pastor é um semideus, tudo, criam todo imaginário para influenciar e persuadir os seres humanos. Né? Tem o espírito patavina nenhuma, trabalham, são fortes no marketing. Marketing maravilhoso que eles fazem. Dá certo, meu querido. Dá certo. Se o parâmetro for provocar engajamento, provocar movimento, dá certo, meu querido irmão. Dá muito certo. Né? E ainda pega o texto lá de Gamaliel,
lá em Atos, onde Gamaliel diz, olha, se for de Deus vai prevalecer, se não for, não vai prevalecer. Isso é doutrina por acaso? Foi Gamaliel que disse, Gamaliel não é crente não, meu querido. Até onde a gente sabe. No livro histórico. Não é doutrinário. Mostra doutrinas, tem doutrinas, mas não é doutrinário, mostrando a fala de alguém que não teme a Cristo. Aí vem pastor falando para justificar o que dá certo por aí afora, igrejas que promovem esse trem errado, que crescem, que estão em vários países, né? Se não fosse de Deus, não dava certo. Esse é o argumento. Meu querido, tanto de coisa que não é de Deus e dá certo aí. Mas o que Deus quer de você, de mim, meu querido, é que você faça as coisas, seja engajado, fervoroso de espírito, por causa das misericórdias de Deus na sua vida. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Paulo está falando de uma coisa só. Ele está falando o seguinte, olha, como é que você lida com o sofrimento, com a tribulação? Alegre-se na esperança. O que é alegrar-se na esperança, você sabe? Quer prestar a Deus verdadeiro culto? Seja uma pessoa alegre. Por quê? Porque eu estou passando por um problema. Por que eu deveria estar alegre? Eu estou passando por problema. Pelo seguinte, porque o problema tem data de validade. Porque a tribulação, as provações presentes, não chegam perto da glória que será revelada para nós. Amém, meus amados? Alegre-se, esperança aqui, meu querido, não é o quem sabe, o esperança, o entendimento de esperança aí fora. Cuidado, meu querido. Cuidado. Quando Paulo fala esperança, ele está falando o seguinte, em outras palavras, alegre-se porque Cristo vai voltar para nos transformar, para acabar com o pecado, para acabar com as consequências do pecado e para que sejamos um com Deus. Glória a Deus, igreja. Alegre-se. Quer cultuar o Senhor, meu querido? Seja alegre. Seja alegre, porque Cristo já te deu a vitória. Somos mais que vencedores. Amém, meus amados? Mas tem tribulações. No mundo tereis o quê? Sejam pacientes. Você está esperando algo. Você sabe o que vai acontecer. O seu futuro é glorioso. Então, diante dos problemas, diante das tribulações, e aí Paulo não é específico aqui, que tipo de tribulação? Seja paciente. E como é que você vai lidar com isso, além da alegria? Como é que você lida com o problema, além de ser alegre, porque Cristo já resolveu? Orando. Você sabia que tem crente que não ora mais? Tem crente que não crê mais que Jesus pode resolver. Tem crente, né? Meus amados, a nossa oração tem que ser de tal maneira otimista que devemos orar crendo que já recebemos. Glória a Deus, igreja. Não estou falando que Deus vai fazer tudo que você quer, não, meu querido. Eu estou falando da sua disposição. Você tem que orar crendo que Deus é aquele que é bem melhor do que aquele que fica lá, né, incomodado pelo... Me ajude, me ajude, me ajude. Se uma pessoa normal faz algo por causa do incômodo, para acabar com a choradeira, Deus que é bom, vai nos abençoar com certeza. Está escrito, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus, igreja. Então Deus vai abençoando, meu querido. Deus vai abençoando. Deus dá alívio. Né? E quando Deus diz não, Ele te dá uma revelação da graça maior. E Ele fala, minha graça te basta. Você, nossa, que maravilha.
vou morar no céu, então eu vou atravessar isso aqui até o fim. Deus responde, meu querido. Deus nos abençoa. Glória a Deus, igreja. Então é assim que nós lidamos, né? Encaramos os problemas. Alegres na esperança, Jesus Cristo vai voltar. O mundo tem data de validade. A vaidade do mundo tem data de validade. Os problemas têm data de validade. Cristo voltou, acabou. E Ele vai voltar. Paciência. Vou aguentar. Com fidelidade. E vou orar, porque Deus abençoa. Amém, meus amados? Isso é culto. Isso é culto. Você não pode condenar uma pessoa. Eu sou contra a campanha, amuletos, essas coisas. Quando a campanha entra no lugar de Cristo. Tá? Mas eu fico muito feliz quando a pessoa passa por um problema e vai para a oração. Porque é demonstração de fé. A pessoa crê, existe um Deus Todo-Poderoso e Ele pode me abençoar. Glória a Deus, igreja. Né? Alguns reformadinhos, né, tem problema com a pessoa que ora pelos problemas, né? Não, meu querido, você está com problema? Ore. Persevere na oração no nome de Jesus. Tenha fé. Porque ter problema e não orar é demonstração que não tem fé. Que Deus não é galardoador. Que Deus não é aquela pessoa que é melhor do que qualquer um aí afora, que atende um pedido, melhor do que um pai humano que sabe dar um pão para o filho quando por acaso vai dar uma pedra, se o filho pedir um pão, né? Deus é abençoador, meu querido. Glória a Deus, igreja. Então, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, mas a igreja atual, meu querido, o que nós vemos? O que a igreja atual está fazendo? Muitos, né? Entristecendo com a volta de Cristo. Quando você fala, Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, a pessoa fala, não, eu quero casar primeiro. Igreja. As ansiedades do mundo estão em primeiro lugar, não é o reino mais não. O reino, meu querido, a volta de Cristo é o reino, você sabia disso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua. Quando você ora a oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, você também está pedindo a volta de Cristo, meu querido irmão. Você sabia disso? Mas quando você fala Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo, o pessoal está tão mundano que quer ver, pastor, tem um filho pequeno, eu quero ver ele formar na faculdade primeiro. Minha esposa está grávida, eu quero ver ela dar a luz primeiro. Os desejos do mundo, do presente, se sobressaem sobre o desejo, sobre a esperança. Meu querido, não sei se você abre os olhos, mas este mundo não presta não. Este mundo não presta. Quando a coisa está boa para você, está ruim para o seu irmão. E quando está boa para o seu irmão, está ruim para você. A morte, meu querido, nós lidamos com a morte todos os dias. A qualquer momento, um de nós pode ir, olha que coisa ruim que é a morte, meu querido. Eu quero que Jesus Cristo volte, meu querido. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando Jesus Cristo voltar, acabou a morte. Glória a Deus, igreja. Ai de nós, meu querido, se colocarmos a esperança neste mundo. Vamos comer e beber, vamos entregar os prazeres sem freios. Não compensa se a nossa esperança não for a glória, não for a volta de Cristo, não compensa. Mas o povo está se entristecendo com a volta de Cristo, está sendo impaciente na hora da tribulação. O pessoal fala por aí fora que essa geração não resiste, igual a geração antiga, ao sofrimento. Qualquer coisa reclama, qualquer coisa arreia. Meu querido. Qualquer coisinha, a pessoa questiona o amor de Deus. Deus não me ama. Estou mentindo? Estamos fazendo tudo o contrário, meu querido. E aí, para fechar a tampa do caixão, não persevera na oração. Ou seja, uma geração sem fé. Sem fé porque não crê na volta de Cristo e não tem a volta de Cristo como mais importante.
Sem fé porque não obedece para ter paciência na tribulação, porque vem coisa melhor daqui para frente. Sem fé porque não persevera que Deus, na oração, porque não crê que Deus pode resolver problemas. Uma geração sem fé, meu querido. Terrível, hein? Mas preste a Deus o culto verdadeiro, meu irmão. Ame a volta de Cristo. Quando você se alegra com a volta de Cristo, você está cultuando o Senhor. Sabe, você está crucificando o velho homem que tem as suas alegrias nas coisas terrenas e está exaltando o homem verdadeiro, o homem criado à imagem de Cristo. Você está desejando Cristo e a volta o estabelecimento do reino. É o culto racional. Seja perseverante. Aguente a tribulação, porque Cristo experimentou as nossas dores. Ele atravessou por tudo isso como você. E persevere na oração. Orar, quando você tem um problema e vai para a oração, você está cultuando a Deus. Amém, meus amados? Quando você ora no nome de Jesus, você chega diante do Pai. Pai, eu não mereço, mas eu estou diante do Senhor pelo novo e vivo caminho. Eu estou diante do Senhor por Jesus Cristo que me dá acesso ao trono da graça. Resolva essa situação aqui para mim. Isto é culto. Glória a Deus, igreja. Versículo 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Aqui, meus amados, esse versículo é um pouco difícil, porque nós não sabemos se Paulo está falando de maneira geral, ou se ele está falando a respeito de pregadores itinerantes. Tá? Por que, pastor, você está falando isso? Porque Paulo chama esse tipo de gente, esse tipo de obreiro, de santos, e a palavra hospitalidade, né, o significado dela, né, carrega essa coisa de receber pessoas que não moram na cidade em suas casas. Tá? Mas também pode, santos aqui, pode se referir a toda a igreja. Tá? Também, hospitalidade também pode dizer, significar que você, olha, o irmão está passando por dificuldade, chama ele para a sua casa, para ele comer junto com você. Divida o almoço e a janta com o seu irmão. Tá? Então eu vou fazer essa abordagem mais geral. Tá bom, meus amados? Glória a Deus, igreja. Pastor, mas os dois estão na Bíblia, meu querido. A questão é, se esse texto está falando de uma coisa ou outra, está falando de uma coisa mais geral. Tá bom, meus amados? Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Uma sentença só. Tá? Pratique hospitalidade, reforça a primeira frase ali. Meus amados, igreja, meu querido irmão, igreja é o lugar do socorro. Glória a Deus, igreja. Na antiga aliança, os dízimos e as ofertas eram usados para a manutenção do sacerdócio e para a manutenção, a ajuda dos órfãos e das viúvas. Em outras palavras, daqueles que estão desamparados. Quer cultuar o Senhor? Divida o que você tem com seu irmão que está passando necessidade. É uma vergonha, meus amados. Se estivermos celebrando a Deus aqui numa reunião de louvor, e a gente sabe que o irmão está passando por dificuldade, a luz dele está a ponto de ser cortada, e a gente sabe que o irmão não é nenhum ator, nenhum vagabundo. A Bíblia fala das riquezas e das posses. A Bíblia chama essas coisas de inconstantes, ou seja, pode acontecer com qualquer um. E a igreja fecha os olhos e não ajuda. É uma vergonha, é uma derrota, é
é uma desgraça. É uma ausência de graça, é uma desgraça. Tá, meus amados? Igreja é o lugar de consolo. Semana passada a pastora Marilene até abordou a questão lá da viúva. Observa o texto lá, meus amados. Jesus fala o seguinte: eu vou destruir esse sistema aqui. Está lá em Marcos. O sistema que Deus elevou através de Moisés para ajudar os órfãos e as viúvas. Aí Jesus começa, está lá no texto lá, meu querido, mesmo texto lá da oferta da viúva pobre, está lá, olha lá. Jesus vira para as autoridades lá do templo: ai de vocês, escribas, fariseus, vocês aí que estão no templo, vocês que controlam o sistema, vocês devoram as viúvas. E para justificar fazem longas orações. Você acha que a oração era para quê, meu querido? Mesma coisa, né? Deixa sua oferta aqui, ô viúva, porque eu vou orar para Deus te abençoar. Tira daquilo que você tem, que você não tem, de todo o seu sustento. Está lá no contexto, meu querido. Aí você vê o texto sendo usado fora de contexto para tirar o couro dos necessitados. Não, meu querido, dízimos e ofertas, eles são destinados aos necessitados. Você não pode inverter as coisas. E aí, depois desse episódio, está lá em Marcos. Os discípulos olham o templo e falam o seguinte: olha, Senhor, que grandes construções. Aí Jesus fala: não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Acabou. Acabou isso aqui. É um sistema corrompido. O sumo sacerdócio está corrompido. Não está cumprindo com o seu papel. Está oprimindo o gentil. No pátio do gentil, o gentil sai de longe para adorar. E ele não pode carregar o boi dele, carregar a vaquinha dele, carregar o bezerro dele. Mas ele chega lá, tem salteadores cobrando sei quantas vezes mais, para ele orar ao Senhor. E no lugar de oração dele, tem barulho e tem pessoas ganhando dinheiro. A viúva é oprimida. Meus amados, preste bem atenção, meu querido irmão. Preste bem atenção. Igreja é um lugar de socorro para irmãos sérios. Glória a Deus, igreja. Dízimo e oferta é para isso. Pastor, fiz o exame, pastor, estou morrendo de dor. E agora, só daqui 3 meses, o SUS vai me chamar. Fala para a igreja, fala para a gente. Porque o irmão morrer de dor, ficar passando dor, sendo que existe irmão, vou lá pagar o particular para você no nome de Jesus. Pastor, eu sou trabalhador, mas não consegui pagar o aluguel. Aconteceu um imprevisto aqui, pastor, e eu não posso atrasar. A igreja paga. Pastor, eu só tenho a janta de hoje. Amanhã não tem o almoço, não tem café. A igreja faz compra para você do mês todo. Glória a Deus, igreja. É isso, meu querido. Então, de uma maneira mais geral, é isso que Paulo está dizendo aqui. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que você possa prestar o culto racional, o culto espiritual. Que você possa romper com a carnalidade e cultuar a Deus de verdade, que envolve todas essas coisas. O amor sem hipocrisia, o amor dedicado aos irmãos, zelo, alegria na volta de Cristo, paciência e oração e cuidado nas necessidades de cada irmão. Fique de pé no nome de Jesus.